Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da OAB Piauí em parceria com a TV Assembleia. Hoje nós estamos recebendo a doutora Sara Martins Barbosa Nogueira, ginecologista, especialista em reprodução assistida do Fertivida Prime. Também estamos aqui com a doutora Júlia, que é presidente da Fundação da Mulher Advogada da OAB Piauí, e com a doutora Débora Mendonça, advogada e também coordenadora de Assuntos Sociais e Responsabilidade Social da nossa ESA Piauí. E eu estou presidente da Caixa de Assistência da Advocacia Piauiense e tenho mais um convênio que é um benefício para a advocacia piauiense, a advocacia feminina e também os cônjuges. Uma parceria com a Fertivida Prime, que hoje está aqui no podcast com a gente, de 12% de desconto, onde na fertilização in vitro e congelamento de óvulos para os advogados e seus cônjuges. E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto interessantíssimo, super atual, que é a fertilização in vitro e o planejamento familiar. A informação, a saúde e a qualidade da advocacia, do bem-estar e da saúde é um interesse nosso. Por isso a gente vai promover esse espaço de saúde e bem-estar com todo o conhecimento que a doutora Sara Barbosa possui. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom. Quem é que vai começar? A gente vai começar com perguntas. Eu sei que a mulher advogada, que tem essa vida agitada, a gente, na maior parte do tempo, somos profissionais liberais, então a gente vai mudando os nossos papéis ao longo da sociedade e a mulher, ela para pensar, nossa, tive um filho, não tive? Já tive o primeiro, mas estou adiando o segundo. Eu acho que são nesses momentos que as mulheres de vários papéis lhe procuram, não é, doutora Sara? Eu queria que você contasse para os que nos assistem que tipos de mulheres aparecem. Eu recebo o mais diverso, mais variado possível o público feminino, desde as que querem muito engravidar, das que não querem engravidar, né? E hoje, com exceção da mulher no mercado de trabalho, as mulheres vêm adiando o plano da maternidade. Então, a maternidade não é que ela ficou para segundo plano, ela ficou para um plano um pouquinho mais tarde. Só que o ovário, ele não acompanha, ele não acompanhou a evolução da mulher no mercado de trabalho. E aí, quando a mulher para, que olha, está tudo estabilizado e pensa, agora eu quero ser mãe, às vezes o time está um pouco descompassado com o do corpo. E é por isso que é tão importante a gente conversar sobre o planejamento da família. Eu acho que esse planejamento é justamente aquilo que a gente defende, né? A mulher poder estar ali planejando a vida dela, decidindo se ela quer agora, se ela quer mais para frente, e ao mesmo tempo tendo acesso a esse tipo de informação que é saúde também, que é principalmente saúde, é saber entender seu corpo e poder escolher realmente o que ela quer para a vida dela. A gente tem aqui um exemplo na prática, né, de quem fez isso, que procurou fazer isso, né, que teve uma experiência com a fertilização, contou pra gente um pouquinho dela. Eu brinco, né, com as minhas amigas, que o ruim é você perder a possibilidade. Eu acabo sendo aquela pessoa chata que cobro muito todas, porque, infelizmente, o organismo da mulher tem o funcionamento da gente tem, como a gente brinca, tem validade. E para que não se perca, assim, hoje eu não posso porque eu estou priorizando minha carreira, hoje eu não posso porque eu estou priorizando várias outras coisas, então, assim, não é o momento. Mas o que interessa, assim, é se você congelar, que é o que a Sara, né, a Fertivida faz, elas congelam essa possibilidade para que no futuro você possa escolher uma data. Você pode, depois dos 40, 50, eu não sei nem até qual o limite de idade. Não tem limite de idade, não. Pois é. Mas eu gosto de brincar que, assim, para mim, o congelamento não é nem você adiar, não é só assim, eu quero que você só não perca a possibilidade. Porque, às vezes, você não despertou aquele sonho de ser mãe naquele momento, mas quando você despertar e não puder ser, pode ter certeza que, às vezes, é a coisa mais triste que uma mulher pode passar, assim, o sentimento de você não poder gerar uma vida, não é fácil. E nós somos mutantes, né? Hoje a gente quer, amanhã a gente não quer. Então, tem muitas mulheres que falam assim, eu não quero ser mãe de jeito nenhum. E aí, passa dos 40, a vida dá uma acalmada, às vezes encontra um parceiro novo, e aí a vontade muda, né? E o congelamento, ele é isso, é você preservar a possibilidade no futuro. Ele não é uma garantia. Óvulos congelados não é garantia de gestação no futuro. Mas ela é uma chance a mais, né? Inclusive, inclusive, para congelar, é importante até a quantidade. Porque você faz um congelamento. Quanto mais cedo você congelar, mais chances você terá. Por quê? Porque mais óvulos você tem, né? Então tem mais quantidade e também a questão da qualidade. Perfeito. Por isso que é importante você congelar o quanto antes.
que até menos sessões, né, menos punções você acabará fazendo. Sim, e é muito doloroso, não é? A gente identificar mulheres. Eu, na advocacia de família, por exemplo, eu noto que nos últimos anos, pós-pandemia, misturado com essas novas tecnologias, um aumento de mulheres dizendo, doutora, perdi meus anos férteis. Às vezes, num planejamento ali com o marido que não deu certo e faz uma compensação de vida. Não, segura um pouco mais. E esse um pouco mais, como você disse, doutora Sara, tendo a oportunidade de esse um pouco mais ser compensado numa segurança que não é 100%, mas que está ali uma oportunidade, ela estando ou não casada com ele. Exato, exato. E o congelamento ele vem justamente para dar essa acalmada no coração, né? Eu acho que a mulher fica até mais tranquila. Eu digo que até para escolher o boy, né? Porque às vezes a mulher tá ali por volta dos pés Bate o desespero, porque assim, não tem o que escolher, que o primeiro que tá, a validade está vencendo. Tem um Você exemplo com qualidade essa lindo, escolha. lindo de uma amiga, a Gardene, ela permite que eu assiste, ela é mãe do Miguel, a gente engravidou juntas, inclusive ela foi paciente da Fertivida. Ah, foi com o encontrei doutor agora. André, e a gente foi amiga de barriga, e o Miguel lindo, maravilhoso, e ela fez tudo na produção independente. É uma mulher Incrível. independente, Maravilhosa. literalmente independente, muito bem resolvida, e que decidiu, livre, e que decidiu que ia ter o filho dela sozinha, e ela tem toda uma rede de apoio da família, mas que ela tá lá com o Miguel muito bem, muito Olha que saudáveis bom. e muito Parabéns. felizes. E foi né, uma decisão dela que possibilitou ela, Sim. né, a não precisar ter nem mesmo um parceiro para É. fazer isso. E vem Isso é muito crescendo muito o bacana. número de mulheres que procuram produção independente. Até pergunto, vocês fazem produção independente? Muito. Tem muitas mulheres que decidem a maternidade, né, e a vida amorosa não tá batendo, não acompanhou com a vontade de ser mãe. E aí a ciência está aí para ajudar, né? Sim, é o avanço na medicina ajudando o direito de família a se desenvolver em diversas espécies. Tem a mãe solo, tem a mãe que está recém-separada, tem bilhões de tipos de mulheres aí no mundo e querendo ser mães. E a Outras não, sociedade, mas essas que querem, temos essas e a oportunidades. sociedade nos cobra como mulher. Então, quando você é nova, aí ele cobra o casamento. Mas depois que você casa, a primeira coisa que pergunta assim, você vai ter filho quando? Quando é que vai ter? Aí depois que nasce o primeiro, quando é que é o próximo? Então, assim, nós mulheres somos cobradas diariamente por tudo. Profissionalmente, para um marido, para um filho, para crescer Verdade. profissionalmente, para depois que você tem, né? Depois que o filho nasce, quando é que tu vai recuperar teu corpo? Então, assim, A gente é muito cobrada e acaba se cobrando Se bastante cobrando. também. Em todas as Chegou no esferas, direito né? de família também, um caso de repercussão nacional, teve justamente de produção independente, que depois, não vou citar os nomes, mas a atriz encontrou um parceiro que acabou criando o filho ali junto com ela e foi acabar, separaram, e o caso foi acabar na justiça pela disputa de guarda que eles queriam. Então, acaba que vai relacionando tudo Sim, sim. com o direito também. Eu quero trazer para vocês aqui um dado interessante da Anvisa, que mostra um aumento de 65% do congelamento de embriões no Brasil nos últimos 5 anos, com quase 700 mil embriões armazenados atualmente no país. Então, doutora Sara, você que é da medicina, como você pode trazer esses dados aqui na prática para nós, que somos advogadas? Na verdade, isso tudo é um reflexo da nova sociedade, né? Então, as mulheres, a gente vem adoecendo mais do que as nossas mães e avós. Então, a incidência de endometriose, que é uma das principais doenças que acomete a fertilidade, vem aumentando muito pelo nosso estilo de vida, alimentação, sono, estresse. Então, antes se falava numa estatística menor, hoje a gente tem uma estatística maior. Então, isso vai aumentando os casos de infertilidade e também por o fato da gente deixar para ter filhos mais tarde. Então, com isso, invariavelmente, a gente tem um aumento na procura dos tratamentos de reprodução assistida. Falando sobre isso, meu número de amigas, meu círculo de amizade mesmo aumentou, aumentaram os casos de endometriose, inclusive de fazendo cirurgia. Até porque o diagnóstico vem melhorando. A gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente não tem na Festivida um cirurgião, mas a gente tem uma equipe toda em volta que acompanha desde o diagnóstico, ao acompanhamento nutricional, ao encaminhamento cirúrgico, se for necessário. E a gente melhorou o diagnóstico. Então, quando a gente melhora o diagnóstico também, a gente vai acabar detectando mais cedo, que também é uma forma de prevenir a fertilidade, né? Prevenir a fertilidade não é só sobre congelar óvulos, é sobre o diagnóstico correto, na hora correta, você saber sua reserva, é você saber se tem endometriose, se você tem alguma infecção que pode comprometer trompa, que também causa infertilidade. Então, não é só sobre reprodução humana, não é só sobre fertilização in vitro, é todo um cuidado da saúde feminina.
A CAAP, que é a Caixa de Assistência da Advocacia Piauiense, junto com a OAB, liderada pelo nosso presidente Raimundo Júnior, tem essa parceria forte com a Fertivida, se preocupa com o dia a dia da mulher advogada e coloca à disposição de vocês essa parceria, que é de 12% de desconto. Eu gostaria de perguntar para a doutora Sara quais são os serviços, então, que a mulher advogada vai encontrar na Fertivida. A gente tem desde acompanhamento ginecológico, acompanhamento de reprodução humana e a parte toda não, mas uma boa parte de diagnóstico. Então, na Fast Vida você consegue fazer a consulta, o rastreio de doenças importantes como DSTs, endometriose e todo o tratamento com toda a tecnologia para tanto congelamento de óvulo quanto fertilização in vitro. Excelente. Inclusive, eu me lembro, minhas 2 gravidez foram naturais, mas eu cheguei a fazer as ultrassons lá na Fast Vida, porque tinha toda uma tecnologia lá diferente. Sim. E aí a gente queria ver o rostinho e tal, e a gente foi fazer as ultrassons ao vivo. Inclusive, voltando ao assunto da fertilização, a gente fala muito da mãe ser cobrada inicialmente para ter o primeiro. Mas tem muitas mulheres que engravidaram jovens e acham assim, não, então eu posso e tudo. E às vezes, quando você vai ficando mais madura, um pouco mais de idade, você não consegue engravidar. Que aparecem, eu não sei quais são as doenças A que infertilidade secundária, né? que assim, eu tenho um caso de até uma pessoa que eu conheço que está enfrentando, ela já tem um filho, já tem 15 anos, mas ela não está conseguindo hoje, aos 38 anos, tá com 5 anos que ela tenta e não consegue. Então é um caso também que assim, você tem que pensar até nisso, porque não é só por o momento que eu estou vivendo, mas também porque pode ser que amanhã apareça algum tipo de infertilidade mesmo. Então, quanto mais cedo você Muitas vezes me procuram mulheres de 35 anos, falam, Sara, eu quero ser mãe. Tá tarde? Eu falei, não, tá um tempo bom. Mas quantos filhos você quer ter? Porque se a pessoa chega com 35 anos e me fala, quero ter 4 filhos, tá tarde. Agora, se ela quer só um filho, tranquilo. Mas pode mudar de ideia também, né? E aí a gente precisa fazer todo esse planejamento. Eu digo que a informação ela é libertadora. Então, quando a mulher ela tem informação, ela sabe o que é que ela vai enfrentar, ela sabe a reserva dela, ela sabe se ela tem algum fator de dificuldade, é mais fácil ela planejar. Não é raro eu encontrar mulheres que chegam e falam assim, eu não quero ter filho. Ah, tá bom, mas eu vim aqui para saber como é que tá tudo, para ver como é que tá minha fertilidade. E aí, quando a gente se depara com algum diagnóstico, uma trompa obstruída, uma endometriose mais grávida, muda. Dá um estalo, fala assim, eu não queria, mas agora que eu sei que eu tenho dificuldade, eu quero para ontem, né? E existe mesmo esse sentimento. Eu lembro que na cirurgia já, na cesárea, na última cesárea, a hospedatoria vai ligar. Aí eu fiquei naquele pavor, meu Deus, eu não quero ter outro filho agora, mas a sensação de não poder tê-lo dá a possibilidade apavorou. de acabar Sim, que é o que a gente fala. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu tenho um casal de amigas, né, que é do litoral, eu vivo incentivando elas ainda não despertei a maternidade, Débora, só que eu falei assim, amiga, vocês vão lá, congelam, para que, assim, no dia que despertar, vocês poderem ter, né, porque é o que eu falo, é a possibilidade, você não pode perder. Mas e quanto às relações, né, nesse sentido, né, as homofatidas, que Muito boa, como é que eles vão fazer o congelamento dos óvulos, mas e a doação do sêmen, como é que faz a escolha? Queria que você dissesse um pouquinho para elas também entenderem, porque eu não sabia explicar na hora. Para casais homoafetivos femininos, a gente tem uma possibilidade vasta, né? Pode ser o óvulo de uma na barriga de outra, pode ser a que vai doar o óvulo ser na própria barriga, pode ser por inseminação, pode ser por fertilização, pode ser por sêmen de doador anônimo, que a gente compra num banco, ou pode ser por sêmen de parente. Então, se um vai doar o óvulo, pode ser o parente, o irmão da outra, por exemplo. Então, pode ser parente de até 4º grau. Então, existe um leque de opções enormes, né? Agora, todos são viáveis. Aí é só conversar e aí a gente vai entender para cada casal o que é que faz sentido e o que é que não faz. E no caso de casais homoafetivos masculinos, aí a gente tem que contar com a barriga solidária, que aí a mulher que vai gestar para o casal, ela tem que ser parente de até 4º grau. E aí usa banco de doador ou de parente também. E falando bem básica, assim, a diferença para quem está assistindo também poder entender, a diferença de inseminação para fertilização. A inseminação é um procedimento de menor complexidade, em que eu vou processar esse sêmen e coloco ele dentro do útero. É uma forcinha a mais. Na relação sexual fica ali perto da entrada do útero. Na inseminação eu coloco dentro do útero, mas o resto da gestação é espontâneo. Então as taxas são muito semelhantes às taxas de um casal saudável tentando engravidar de forma natural. Já a fertilização eu faço um encontro entre óvulo e espermatozoide dentro do laboratório.
tem uma possibilidade, inclusive, de fazer estudos genéticos nesse embrião para saber algumas doenças cromossômicas, como, por exemplo, síndrome de Down, ou doenças monogênicas que tenham casos na família, a gente pode fazer esse rastreio, e aí a gente já coloca o embriãozinho formado dentro do útero em um momento posterior. Inclusive, hoje já é permitido, né? Antigamente não era, mas hoje já é permitido você escolher o sexo da criança. Na verdade, não é permitido escolher sexo da criança. No exame genético, a gente sabe o sexo, mas a fertilização Entendi. ela não é feita para essa finalidade, a não ser que tenham doenças relacionadas a sexo. Então, se eu tenho uma doença que ela está relacionada ao cromossomo sexual, aí sim eu posso fazer a reprodução assistida para a pesquisa não, para a escolha daquele A sexo. hemofilia entraria, então, né? A gente tem uma gama de doenças que entram. Então, todas as Quando eu fui doenças fazer a sexagem fetal do meu, como meu esposo tem hemofilia, aí todo mundo ficou ansioso pra saber o sexo porque estava ligado ao cromossomo e eu não sabia disso, porque apavorada aí era menino, aí não carregou o gene. fica tranquilo. Mas todas as doenças que são relacionadas a sexo, a gente tem a possibilidade de fazer pesquisa do gene sexual. E as pessoas, elas querem ter segurança nesses serviços, né, doutora Sara? E eu quero lhe perguntar sobre um caso que nós tivemos há poucas semanas, que foi muito triste, envolvendo uma juíza, que ela faleceu após um procedimento relacionado à coleta de óvulos. Então, eu queria que a gente refletisse sobre isso e trouxesse esse episódio para você nos contar como é a segurança, o que foi que aconteceu naquele caso, se você consegue dizer ou não, porque é Teve de o outra caso de uma clínica. piauiense também, lá em São Paulo. A gente teve recente 2 casos de óbito, que até chocou toda a comunidade da reprodução, né? Porque Sim. é um procedimento de baixo risco, é um procedimento seguro, mas na medicina, a gente, mesmo procedimentos de baixo risco, eles podem sofrer complicações, né? E a gente não teve um acesso completo às informações desse último caso, mas parece ser um caso de hemorragia, aí não se sabe se ela tinha alguma predisposição, se não tinha. Mas o mais importante é que a paciente ela seja bem monitorizada durante o procedimento e o pós. O pós é super importante, porque existem complicações na coleta. Existe risco de hiperestímulo, existe risco de sangramento. A gente já teve casos de complicações, mas a grande maioria dos casos a gente consegue reverter, são casos autocontrolados, em que se a gente fizer a monitorização certinho, a gente consegue um bom resultado e a paciente tende a uma semana pós-tratamento a estar super bem. Mas acontece, pode acontecer, como todo procedimento médico, existem os riscos inerentes, né? Mas em relação a esse caso, a gente não tem ainda informações robustas para dizer foi isso, foi aquilo. E o benefício, assim, a gente tem aquilo do risco e do benefício, né? A gente, às vezes, acaba que a gente quer tanto aquilo ali, que o benefício daquilo vai ser maior do que os riscos que a gente corre Sim. quando escolhe, né? Sim. E é muito importante que você faça isso num centro que tenha toda a estrutura, que tenha um acompanhamento e que tenha uma rede pronta para receber e acolher o paciente, inclusive em casos de complicação. E toda a solidariedade também, né? A família, Verdade. ensinar eles buscando, né, ser mãe, realizar um sonho. Doutora Sara, mais um exemplo aqui que pode ser um de alguma colega advogada, ou uma mulher divorciada, ou uma mulher solteira que ainda não encontrou o parceiro, mas ela tem vontade de gestar através do congelamento. Vai ser uma inseminação ou uma fertilização, de novo, trazendo essa dúvida que paira entre nós que não somos médicas. Qual é a sugestão para ela? Aí vai depender da idade. Se for uma paciente jovem, a gente pode, e se ela não tiver nenhuma alteração, a trompa ficou pérvia, nenhuma doença, a inseminação, que é um procedimento de menor complexidade, ela resolve bem e ela pode ser escolhida. Agora, se ela já tiver algum problema, se ela já tiver alguma dificuldade detectada previamente pelos exames, e que se for uma idade avançada e quiser fazer um exame genético por conta da idade, aí a fertilização vai ser a primeira escolha. Então, vocês fazem aquele exame que é de compatibilidade do pai, da mãe, para ver as doenças predispostas a ter. Não existe um exame que fala assim, será se eu e meu parceiro, a gente pode ter filhos juntos? Isso, tipo, Não existe um exame que eu brinco que é o Tinder dos gametas, né? Não existe um Tinder dos gametas. Mas o que a gente tem é um exame genético que você consegue fazer no casal. Então, cada um vai fazer e vai descobrir quais doenças genéticas eles carregam no gene.
que são os genes recessivos, que só vai dar doença se juntar de um lado e de outro. Então, ele não me dá a probabilidade de ter ou não ter filho, mas sim a probabilidade de transmitir doenças para os meus filhos. Então, sim, existe um exame genético que a gente faz para rastrear a presença dos genes, tanto no homem quanto na mulher. E, doutora Sara, e no caso das mulheres que são casadas, como que você nota a participação dos maridos, de forma geral, nesse processo? É engraçado que eu tenho 2 cadeirinhas no consultório, e uma fica atrás do computador, né? E é incrível como eu não direciono ninguém, mas os homens quase todos, eles sentam ali naquela cadeirinha, eles começam um pouco acanhado, mas eu percebo que ultimamente a gente vem tendo uma quebra de tabu, inclusive masculina, porque os homens às vezes confundem fertilidade com virilidade, né? E isso não Verdade. tem- E já ficam até receosos de falar, não, foi fertilização. Porque justamente pelo julgamento tabu, né? É. dos colegas e Os tudo. amigos, né? Os amigos às vezes Aquele machismo estrutural. Exatamente. Mas a gente vem vendo uma participação maior masculina, até porque metade das pacientes que estão em tratamento ou são fator masculino isolado ou misto, que é feminino e masculino. Então, o fator masculino, Uma ele grande maioria é o fator masculino. eu vou dizer que assim, metade tem também fator masculino. Então, é uma estatística alta, né? Então, não dá para deixar o homem como E o interessante é que coadjuvante. antigamente, quando não existiam esses estudos, sempre era o que era a mulher, né? Que até era útero vazio, tinham várias denominações que davam, né? Que não conseguia engravidar, É, não era isso. Tudo assim foi com a Até mulher. começar o DNA E o outros homem desenvolvimentos. é um exame, é o espermograma. Sim, A mulher, ela tem que fazer assim, 1000 mil exames. Então, Nós assim, somos 1000. então, até isso, os homens têm sorte, né? E às vezes eles dão trabalhinho para fazer esse único exame. Mas se a gente tem um público masculino que ainda dá trabalho, que a gente precisa, assim, puxar, mas eu venho percebendo que os homens, eles vêm participando mais durante todo o tratamento. Que bom, que bom. E muita gente pergunta, né, como é que faz para quando vai colocar os ovos? Eu posso escolher até quantos ovos? Muita gente hoje em dia escolhe até isso, porque não. Eu quero ter filhos gêmeos, trigêmeos, eu quero ter só, como fala assim, uma barrigada, que aí já pelo menos cresce junto, já é só um trabalho. Como é que faz essa questão da escolha? Eu posso escolher até quantos e qual boa a essa idade? pergunta, porque quantidade, tudo é dinheiro. É. O filho vale. É. E aquela mãe que, não, doutora, eu quero só um. Mas Só uma barriga. como pode ter, assim, A esse risco tendência, acaba acontecendo mais um. a tendência com o avançar das técnicas é uma maior taxa de sucesso na implantação de embrião. Então, lá no comecinho se colocavam 5, 6, 7 Sim, embriões, né? eu lembro Hoje disso. não. Hoje a tendência é a gente colocar 1 ou 2. A gente sempre vai tentar convencer o paciente a colocar só 1. Mas tem aqueles casais que acham linda a gestação gemelar. Eu mesma, eu dizia assim, meu sonho é ser mãe de gêmeos. A A vida toda, na vida toda eu queria ter gêmeos. Ainda coincidiu de eu não conseguir, né? Porque eu tive 2 perdas. Então eu tive que fazer por conta da endometriose. E aí eu realizei meu sonho de ser mãe de gêmeos. É lindo, mas é uma gestação de alto risco. Então, como ela tem riscos adicionais, tanto ao binômio mãe e bebê, a gente tem a tendência a transferir apenas 1. Mas a depender da idade e se é um embrião biopsiado ou não, a gente tem a tendência a transferir 1 ou 2 embriões. Mas tem gente que dizia que podia transferir 3. Sim, pode. Se for uma idade avançada, sem estudo genético, eu posso transferir 3. Mas a maioria das pacientes com idade avançada acabam fazendo exame genético. Então, é uma prática. Eu não lembro a última vez que eu transferi 3 embriões. Então, ultimamente, 1 ou 2. Mudou. Tem nascido menos trigêmeos, né? Tem nascido menos trigêmeos. A não ser quando o divino faz, né? Aí A gente pode muda. colocar só um embrião e ele se dividir e formar gêmeos idênticos. Aí é A obra. primeira vez que eu ouvi falar nisso foi o William Bonner e a Fátima Bernardes, que fizeram, foram 3 e deu 3 mesmo. isso. E, doutora Sara, o que é de mais moderno que tem na sua área? Você pode trazer aqui pra gente? Eu acho que o avanço principal recente é o uso da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela vem entrando aí no tratamento, até para a gente fazer a gente tem uma melhor avaliação estatística. Então, se você for congelar óvulos, a gente vai passar a inteligência artificial nos seus óvulos, eles vão falar, esse óvulo tem 70% de chance de formar um embrião. Olha, esse seu óvulo tem menor qualidade, e aí ele vai ter só 15%, e com isso a gente consegue fazer um planejamento mais bem direcionado. Falar, olha, essa quantidade de óvulos aqui eu tenho uma chance boa. Não, essa quantidade de óvulos eu acho que a gente precisa fazer mais uma captação. Então, ela vem como um dado a mais, para a gente não ficar nessa só de idade e quantidade,
ela nos mais ajuda. específico. Isso é fantástico. Eu acho que isso contribui para o crescimento dessa procura à fertilização e da segurança que agora os procedimentos estão trazendo, né? Acho que a gente está no começo da revolução da inteligência artificial na medicina e acho que a gente ainda tem muito que ganhar nos próximos anos. E eu tô lembrando aqui de uma fala sua que eu vou levar para mim. Somos mutantes, nós mulheres. Então, pode ser que hoje a gente queira, amanhã a gente não quer, porque nós somos tantas metamorfoses. E eu acredito que a mensagem que a gente quer passar aqui no podcast é que você, mulher advogada, independente de você ser casada ou se você é solteira, você não adie, não se adie, não se invalide dentro de uma vontade que, primeiramente, tem que ser sua, porque quem gesta somos nós. Então, essa vontade, primeiramente, tem que ser nossa. Se você está num casal, aí o planejamento familiar. Mas você é este ser que tem esse poder de gestar, seja de uma forma natural, seja de uma forma procurando a doutora Sara na Fertivida Prime, com o desconto da CAAP de 12% para a advocacia piauiense. É como a gente fala, é sobre a perda da possibilidade. Você não ter mais a possibilidade de gerar um filho quando o despertar, né, quando você tiver bater à vontade, eu acho que é a maior dor que pode existir numa mulher. Então, hoje a gente só tem a agradecer primeiro a Deus que colocou esse dom na mão de médicos como a Sara, que puderam, né, trazer, puderam passar a realizar esse sonho, né, das mulheres que não conseguem gerar uma vida naturalmente, mas gerar uma vida, eles fazem através da medicina. E para mim, eu até brinco, porque tem gente, eu conheço algumas pessoas que ficam com vergonha até de contar que estão fazendo uma fertilização. Eu brinco, gente, pois para mim ali meu filho é mais amado, porque eu não só tentei, como eu ainda fui atrás da doutora Sara, da medicina, para eu conseguir realizar o meu sonho. Então, assim, eu lutei muito mais para ser mãe do que uma mãe que às vezes ali nem queria ser mãe e foi um acidente. Então, as mulheres não quebrar esse tabu de que fertilização, tem que ser natural. Se Deus mandar, melhor, mas eu acho que, assim, tá aqui para auxiliar. A Fertivida está aqui para auxiliar a gente e tudo a realizar esse sonho. E eu acredito que é sobre isso. Sim, sim. É muito bom esse espaço que é um espaço de acolhimento também. A advocacia, a OAB Piauí, ela se preocupa muito com esse cuidado. Tanto é que a gente tem como lema aqui na gestão do presidente Raimundo Júnior, é o cuidar e inovar para a advocacia piauiense, é advogar para a advocacia. Então, tudo que a gente busca trazer nessa gestão é para que você se entenda como um ser completo. A gente também é advogada. Mas antes disso, nós somos mulheres cheias de vontades, cheias de dores, de sabores, de amores, de desamores. Então, tudo isso vai acontecendo e eu vou levar, somos mutantes. Então, essa oportunidade da fertilização, ela é incrível. Eu acredito, doutora Sara, que principalmente para as mulheres que já estão na segunda fase da vida. Porque a jovem, ela já tem tudo jovem. Sim, O óvulo jovem, tudo mais fácil. É tudo E aí, mais quando a gente fácil. chega no segundo momento da vida, né, Débora? Que a Júlia Que é é mais nova que a diferente. gente. É verdade. Né? Não tanto. Então, eu já estou nos meus 38, então eu estou pensando nisso. Eu tenho um filho, trazendo aqui minha vida pessoal, e no momento atual eu não quero ter um segundo, mas eu gostaria de ter no futuro. Então, você quer gostar de ter a eu quero possibilidade do gostar de ter segundo. a possibilidade. E eu acho Que é que o- é isso que a gente tem que defender. É É a escolha a escolha da mulher. possibilidade, escolha. porque você não pode perder, né? Porque Isso. a frustração E maior. para encerrar, Mas nosso faltou uma coisa para a doutora Sara. A doutora Sara não Sim. explicou o procedimento, que eu acredito que as pessoas, por conta do que até Sim. ocorreu com a tua pergunta, às vezes as pessoas pensam que é um procedimento complexo. E é uma coisa tão simples que dura ali 20 minutos, né? Mas assim, Mais eu queria simples assim. A coleta é rápida, a Como coleta é que bem rápida. funciona, doutor? Então, como é que vai funcionar? Basicamente, a mulher vai receber injeções de hormônio num período de 10, 12 dias. Depois desse período de estimulação, isso acompanhado por ultrassom, a gente vai fazer a coleta, que deve ser feita em centro cirúrgico, com a paciente toda bem monitorizada. Não tem corte, não tem cicatriz, vai uma agulha dentro de um ultrassom transvaginal. A coleta é feita toda via transvaginal. E depois da coleta, a mulher está dispensada e aí ela pode ir para casa, questão de Nesse uma horinha. período não pode ter relação sexual. Nesse período, a gente limita a relação sexual desprevenida, porque como o ovário vai estar hiperestimulado, a gente tem risco de gestações múltiplas, né, que não seria interessante. Então, nesse período, a gente restringe a relação desprotegida
E aí a paciente consegue voltar para as atividades, geralmente no dia seguinte, pós-coleta. Em alguns casos, quando tem uma resposta muito alta, a gente fica aí com uns 2, 3 dias ainda de repouso. E quanto tempo depois você pode colocar o embrião, né? E depende, tem mulheres que a gente coloca no ciclo seguinte, tem mulheres que a gente vai precisar cuidar de alguma patologia específica que demora mais tempo, mas é variável. Mas, em média, em 3 meses a gente consegue fazer o tratamento completo, e para congelamento de ovos, 20 dias a gente faz tudo. Excelente, nós estamos chegando ao fim desse podcast maravilhoso que está sendo feito em maio de 2026, no mês das mães, e aqui em especial para a mulher advogada que é mãe, que sonha em ser mãe. Nós trouxemos a doutora Sara Barbosa para falar de fertilização in vitro, congelamento de óvulos da Fertivida Prime. Eu quero pedir para cada uma de vocês deixar uma mensagem para uma mulher aqui no nosso mês de maio, que é alusivo às mães. Eu acho que a escolha de ser mãe, de não ser mãe, a escolha da mulher é o que a gente segue defendendo. A independência e principalmente o acesso à informação e à saúde, que é o que liberta a gente, é o que permite a gente a escolher, fazer melhores escolhas e escolhas conscientes. Muito bom, doutora Débora. Eu concordo, né? Parece até clichê, mas assim, eu sempre gosto de dizer que é só não perder a possibilidade, é sobre não perder a possibilidade. Porque a sua decisão eu vou sempre respeitar, o que você quiser ser. Se você não quiser ser mãe, se você quiser focar no seu profissional, se você quiser focar só em ser mãe, se você quiser, não, ser as duas coisas, então assim, a decisão do que a mulher quer ser, a gente sempre vai respeitar. Mas eu acredito que assim, por eu ter sofrido dificuldades, né, eu sempre incentivo todas as minhas amigas a não perder a possibilidade. Porque assim, hoje você não quer, mas no amanhã, se você quiser e não puder ter, eu pode ter certeza que eu acredito que a maior dor que uma mulher pode enfrentar é aquela de querer gerar e não conseguir. E aqui falando por mim, uma pessoa que despertou em mim isso, doutora Sara, foi a Débora. Porque no começo foi bastante resistente com esse meu jeitão, mas aí fui conversando com a Débora e fui abrindo assim a consciência para essa possibilidade, da forma como ela aqui falou. E isso é muito bom, porque são redes de mulheres se ajudando a se reconhecer, a se ver em determinados cenários e que estes cenários sejam bons. Nunca violentos, nunca opressores, porque a gente tem que ter liberdade para pensar de uma forma gostosa sobre assuntos que são nossos. A maternidade. Nós somos múltiplas, nós somos 1001, e que bom que a gente possa e consiga preservar cada partezinha, a mãe, a mulher, a empresária, a advogada, e eu acho que eu estou aqui para ajudar um pouquinho isso, né, em preservar um pouco do nosso lado mãe, sem perder, sem ter que abrir mão totalmente de todas as outras áreas. Que bom. Então eu encerro o podcast. Muito obrigada, doutora Sara. A Agradeço. Fertivida Prime entra com tudo para ajudar nesse lado a advocacia fialense, a ter esse cuidado, esse bem-estar, voltar para essa área específica, que é o assunto do nosso podcast de hoje. Muito obrigada.